Torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui no F360. Pessoal falando do jogo do São Paulo ontem contra o Internacional, 0 a 0. São Paulo, na minha opinião, foi prejudicado. Vamos ver aqui o Simon falando, analisando o lance ali do gol anulado do Caleri. Deixar os créditos do vídeo a ESPN Brasil, link na descrição. Deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo, galera. E Zubeldia, rapaz. depois do empate por 0 a 0. 0 a 0. Foi em Criciúma, né? Não sabe o que é perder. Vamos lá. Estoy como Leónidas, voy a la guerra con los 300, ¿entiendes? Vamos, vamos a brigar, vamos a estar bien y tenemos que sobrevivir en esta parte que va a ser más difícil, sobrevivir, Falo, estando arriba para brigar, ¿no es cierto? Y después cuando estemos todos va a ser todo mucho más fácil. Lo que más me llamó la atención es que no tuvieron situaciones de gol. Y eso ante un equipo que está entre los primeros 4 o 5 del Brasileirao es muy importante. Y nosotros tuvimos 3 o 4 situaciones claras de gol. Un partido parejo, pero que tengo la sensación que las más claras las tuvimos nosotros. Mostra São Paulo bem consistente do ponto de vista defensivo. Mas o Inter também criou muito pouco, né? O Inter fez muito pouco nessa partida. Muitos desfalques também, né? Também, mas se esperava um Internacional um pouco mais participativo do jogo. Por exclusão, sim, eu dou razão ao Zubeldia, porque houve tão pouca coisa nesse jogo, que o pouco que houve foi para o lado do São Paulo. Mas muita consistência defensiva do São Paulo e pouca atitude ofensiva do Inter. Acho que juntaram as duas coisas desse jogo de ontem. Foram 16 finalizações, somando os dois times. Somando os dois times. Então. Somando os dois? Só o Palmeiras contra o Vasco teve quantas? 28. Pois é. Foram só 4 finalizações na direção do gol, todas do São Paulo. Portanto, o Jandrei, que a gente colocou como dúvida, né? O Jandrei, olha, não pode falhar, não pode bobear e só tal. Acessível. Ele não foi testado nesse jogo, né? Apenas do outro lado, o Fabrício respondeu bem, muito bem, quando foi testado. Não pode jogar a Copa do Brasil, mas é um ótimo goleiro. Agora, tem um porém, Abel, vamos lá. Diga. Nós estamos vendo aí. O jogo era muito truncado, fechado, amarrado. Uma vantagem, uma virtude que eu vejo nesse time do Zubeldia, sabe aquela música? Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Mas o professor que ele é um intérprete, nota 10. O São Paulo, o que eu estou entendendo é isso, ele aprendeu a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo. Ontem empatou. Mas, por exemplo, contra o Cruzeiro, quando o jogo apertou contra o Cruzeiro, São Paulo soube cadenciar, segurar um pouquinho e achar a vitória. Depois da expulsão lá do Marlon, o jogo virou tudo para o São Paulo, que já estava na frente àquela altura. Ontem, aquela marcação muito intensa que os times do Cudê fazem, sobe a marcação, pressiona, saída de bola difícil e tal, São Paulo não se assustou. Ah, é isso? Vai ser difícil sair jogando? Ok, mas não vamos errar. Não errou. Então, assim, não tentou aquela troca de passes. Opa, é para lançar essa bola? Os passes mais de segurança e tal. Criou pouco, mas também não sofreu. Então, era um jogo em que os sistemas defensivos superaram os ofensivos. Você achou legal? Não foi legal de ver. Ah, ainda bem, senão já ia te pegar. Primeiro tempo foi Mas agora Palmeiras e Flamengo fizeram isso, você cornetou. E agora você foi coerente porque você também cornetou. Foi um jogo chato de ver. Mas, assim, é o São Paulo aprendendo a ser competitivo. Opa, tá apertado aqui, eu não vou me apertar. Eu vou entender que nesse momento não está dando para colocar em prática um futebol dominante e eu vou jogar, vou dançar conforme a música. E a música é essa, né? Vivendo e aprendendo a jogar. Agora é o seguinte, lá para os 30 do segundo tempo, o Zubeldia mexe no time. O que ele faz? Ele coloca o Galopo um pouquinho mais atrás, ele coloca o Eric, ele coloca o Ferreirinha. A partir daí, o São Paulo começa a criar. E com essa, ele tira o Luciano e passa o Lucas para jogar centralizado por trás do Caleri. O que acontece? 3 situações seguidas de gol com o Lucas finalizando. Exato. Aquela jogadinha que eu falo... Achou o time para domingo. Vamos lá, aquela jogadinha que eu falo, Abel. Lado do campo. Lado do campo. Lado do campo. Ferreirinha pelo lado do campo, cruza, o Lucas chuta, o goleiro defende, volta, ele chuta de novo, o goleiro defende de novo. Depois, jogada pela direita. O Lucas abre na direita,
vem o cruzamento do Igor Vinícius, a cabeçada do Lucas, outra boa defesa do Fabrício. O que o Zubeldia faz? Aí ele erra. Olha os lances que eu tô falando, ó. Jogadinha pelo lado, chuta a primeira, chuta a segunda, o goleiro defende. Na sequência, o próximo lance, passa pro próximo lance. Replay. Tá vendo? O Lucas chegando de trás, por trás do Caleri para finalizar. E aí apareceu bem o goleiro do Inter, que, aliás, estreou ontem na Série A do Campeonato Brasileiro aos 38 anos. Para mim, essa é a posição do Lucas. Ele mais centralizado e tendo mobilidade. Só que o que ele faz? Depois dessa cabeçada aí, ele tira o Lucas. Guardou para domingo. Calma, ele tá pensando no jogo de domingo. Pode ser isso. Pô, como é que, na hora que o time encaixa, que começa a criar situação de gol, tá prestes a ganhar o jogo, ele tira o Lucas. Pode ser uma questão física, Parece o né? técnico, parece o Jason Kidd. Isso aí, ele bota o André Silva. Pediu tempo quando o time tava... Depois o que ele faz? Ele tira o Caleri também. Aí não cria mais Domingo tem jogo clássico. Mas vem cá, o domingo é domingo. Ontem era ontem. Ele tinha que ganhar o jogo ontem. O Corinthians jogou terça. Eu não tiraria naquele momento, não. Era a hora. O cara acabou de chutar, finalizar 3 vezes com perigo, chegando por trás, de frente pro gol, a bola funcionando. Aí ele tirou o Lucas. Aí sabe, aquela que dá... Porra. Eu falei ontem, ainda perguntei, se o Wellington Rato voltar, quem você tiraria? Aí você começou a pensar, eu falei, qualquer um menos o Lucas. Lembra que eu falei? Mas eu falei, então não tira ninguém. E nem agora, voltou o Wellington Rato tem que esperar. Ele botou o Eric de um lado, o Ferreirinha do outro. Mas assim, poxa, não dava... No momento que estava bom o jogo pro São Paulo, ele foi e mexeu no que estava dando certo. O raro momento em que o jogo se apresentou. Eu só penso nessa questão física para domingo. Mas será que era tão no limite assim? Mas vai jogar mais 10 minutos ia fazer diferença. Lembrando que os times ficaram quase 11 dias sem jogar. Mas o importante é essa questão da posição do Lucas, né? Porque o Lucas, todo mundo sabe a qualidade que tem. Mas além de manter o Lucas no time, você tem que potencializar o Lucas. E isso estava acontecendo nesse momento do jogo. Eu acho que já é um sinal do que vai acontecer aí no domingo. Teve um gol anulado, né? Teve um gol anulado milimetricamente. Né? O Abel que gosta dessas linhas mágicas, né, que ele chama. Por um abelímetro ali. Mas aqui, também é o seguinte, o gol anulado do Caleri. O Caleri não merecia ter feito aquele gol, não. Mas como assim? O que? Como assim? Peraí. Pega a jogada, não sei se a gente tem imagem não merecia. Lá do início. O lance tinha acontecido uma jogada com ele, uma dividida, ele ficou caído no gramado, parecia que tinha morrido. Tava estatelado no chão lá. E daí? Aí o São Paulo recupera a bola, vai pro ataque, ele levanta rapidinho, vai para e faz o gol. Atacante é isso aí. Pô, peraí. Então é o seguinte... A linhas milimétricas... Essa imagem não é nada conclusiva. Cadeira, né? A imagem não é Tava conclusiva. fingindo lá que tava machucado, aí levantou e foi pra área. Futebol é assim. Futebol ele tava impedido. Por um pouquinho só, mas tava. Não sei não. Eu fiquei olhando assim... Vamos acompanhar o Zubeldia. Paralax. Sabe quem vem falar daqui a pouco conosco? Carlos Eugênio Simon. Antes disso, vamos acompanhar reclamação do Zubeldia. Quero ouvir. Como é que é? A Renata Ruel que usa o termo paralax, que é a diferença de ângulo, assim, né? Ela gosta muito de usar. A câmera, a gente tem uma percepção na câmera diferente daquela do Bandeira que está na linha do campo ali, porque é a impressão diferente da câmera. A Renata Ruel, técnica, conhece, assim como o Carlos Eugênio Simon. É que ela gosta dessa expressão. O meu termo é outro, é linhas mágicas, mostram o que ninguém vê. Zubeldia reclamando e daqui a pouco o Simon conosco. Por esa línea que traza el VAR, pareciera que Caleri está adelantado, pero más allá de lo que yo veo en la imagen, tengo la sensación de que Caleri está habilitado. Pero no importa, soy fan del VAR. Lo que me gustaría es que contasen, es decir, cuando trazan una línea, no empiecen a trazar la otra línea con la imagen ya con la primera línea trazada. Una pixelada para un lado o un clic para otro determina si es offside o no. Pero de todas maneras, esa es la opinión de alguien que no sabe tanto de VAR. Carlos Eugênio Simon já está conosco. Muito bom dia, Simon. Bem-vindo, como sempre, ao nosso F360. A sua análise desse lance, que a gente vê toda hora, né? Várias vezes. Ou esse teve algo específico e de diferente? Bom dia, Simon. Bom dia, Abel, a Nath, Eugênio, Celso, a todos que nos acompanham.
Muito boa a entrevista do Zubeldia. Ele pontuou o lance, não fez aquele discurso que a gente está acostumado a ver dos técnicos, quando é a favor e quando é contra eles se calam. Bem sereno, tranquilo, é favorável ao VAR e pontuou um lance, Abel, que é essa questão. Você usa o termo de linhas mágicas. O problema é o seguinte, esse sistema já está ultrapassado. Não dá mais para a Hawkeye, que é a detentora que coloca o VAR nos estádios, está ultrapassado, né? E tem um problema também quando o estádio é um pouco mais baixo, como é o caso do Heriberto Russi, como é o caso do São Januário, que fica difícil para eles calibrarem as linhas. Quanto o estádio mais alto, melhor é. Mas enfim, iluminação tá aí. Também, e não dá né, para te cravar sem... Iluminação também, Eugênio. Mas não tem como tu cravar 100% que está impedido e não tem como tu cravar categoricamente que o gol foi legal. É uma situação, as linhas ali mais complicam. O que diziam antigamente, bem antigamente, que logo eu comecei há muito tempo atrás a apitar, comecei com o bandeiro, os antigos diziam, não deixa o monstro se criar, tá na frente, incendeia a bandeira. Depois, no meu tempo, quando eu era árbitro já, a orientação era, tá na dúvida, deixa seguir. Porque na maioria desses lances era gol e o cara anulava. E agora com o VAR, tá? Eu acho que a tendência é acabar com isso, e hoje vai começar a Eurocopa, com o Connect Ball, que aí sim é, segundo tudo que eu li, que eu me informei já, é uma tecnologia extremamente precisa, com o ticket na bola, né, e alguns sensores no equipamento dos jogadores. Aí não vai ter como errar. Agora, neste caso tem, porque é você que opera, e um frame para frente e um frame para trás, tu coloca o cara impedido ou não. A outra tese é do Arsene Wenger, da qual eu sou favorável. Se a tese do Arsene Wenger, que é a base, os pés, não é? Será medido o impedimento pelos pés. Portanto, esse tipo de gol será gol. Sempre será gol. Também eu sou favorável a essa alteração. Caso contrário, o debate fica aberto e não tem como tu afirmar categoricamente, olha, estava 2 centímetros. O assistente no campo de jogo, ele não vê. Ele não vê essa questão de 2, 3, 4, 5 centímetros na frente. Não tem, é humanamente impossível. Você olhar quando o cara toca na bola, porque o impedimento é o primeiro quando o pé entra na bola. Ali você tem que pegar, tá? E depois você tem que virar o pescoço e acompanhar o penúltimo defensor. Então é muito difícil. Então essas questões de centímetros não tem como o assistente marcar. Agora, então ficou essa questão. Não é gol ou não gol. Pelas linhas que mostraram, ele está impedido. Tem uma linha, a vermelha, um pouquinho à frente, centímetros à frente. Mas é aquela questão do cara que opera, o operador ali da máquina que põe um frame para cá e um frame para lá, né? Em tese, esse tipo de gol na prática deveria ter sido confirmado. Se as linhas não são perfeitas, o erro todo está no momento em que a gente deu poder de perfeição para algo que é imperfeito. Não dá, não pode anular. Eu insisto, na minha opinião, na minha visão, de que esse tipo de coisa trabalha contra a essência, a emoção e a coisa maravilhosa do jogo de futebol, que é o gol. Você trabalha contra o gol. A regra tem que ser respeitada. A regra é essa? Tá bom. Então, essa regra, ela está atrapalhando o que o futebol tem de melhor. Está anulando um monte de gol por bobagem, por centímetros, por algo que você não tem nem como comprovar e olhando. Coisas inconclusivas. É a mesma coisa que, por exemplo, o Eugênio, que é um cara que gosta de festa, organiza uma festa, né? Olha, uma comparação bem ridícula eu vou fazer, mas ela cabe. Eugênio... Tá me colocando no meio da comparação ridícula. Não, mas você não é... A cara de festeiro do Eugênio. Ô, Simão, o Eugênio organiza uma festa... Aí ele chega e fala assim, olha... Ele é bom disso. A cada 4, 5 palavras, quem falar num tom de voz mais alto, eu vou tirar a metade da comida. Se falar não sei o quê, se mover pro lado direito, eu vou tirar a música. Essa festa vai ficar como? Uma porcaria. Todo mundo vai respeitar suas regras, Eugênio. Mas você vai tirar a música, você vai tirar a comida, você vai tirar... É o futebol. Respeita essa regra dessas linhas e tira gol toda hora por milímetros. A graça do jogo é o gol. Já tem um monte de jogo com 0-0, 1-1. É a mesma coisa que no basquete começarem a trabalhar para tirar a enterrada, para tirar a cesta de 3. Eu quero Vamos entender parar com esse negócio, pô. Você quer acabar então com a regra no futebol? Não. Vale eu quero tudo. acabar com um gol anulado por linhas mágicas que ninguém vê nada. Por milímetros. Isso eu quero acabar. Então qual é a sua proposição? Essa que o Simon trouxe aí, bons exemplos do Arsene Wenger. Na Inglaterra já tem lá um negócio que eles engrossaram as linhas. Isso trabalha a favor do gol, não é?
E na Euro eles usam o semiautomático, né? Mas ainda assim vai haver lances ajustados que vão anular Muito menos. jogadas. Mas serão muito menos. Muito menos, Eugênio. Tenho minhas dúvidas. Esse lance, por acaso, não seria anulado. E tantos Seria outros, por essa linha que a gente não... Esse Eu não lance- sou capaz de dizer se estava ou se não estava impedido. Esse lance com um pouco de boa vontade não seria anulado nem no sistema atual. A gente deu um poder para esse sistema atual que ele não tem. As linhas são traçadas muito na orelhada. E o Zubeldia... Eu acho que ali a grande questão é o equipamento, o Simão já falou, né? O equipamento ultrapassado. Entendo que colocar o que se usa na Copa do Mundo, tal, o impedimento semiautomático, né? E esse que o Simão falou que vai ser usado agora na Euro também, imagino que seja bem caro para colocar uma quantidade enorme de jogos. Mas eu acho que a base da situação, do problema da situação, está na geração da imagem. A gente viu ali o lance parado. No lance parado, a bola, ela já está assim, você não... Olha lá, daqui a pouco vai ver. É o que o Zubeldia falou, a bola, Eugênio. ela já está assim, ocupando mais espaço do que o normal. Porque você não tem o número de frames, olha só. Você não tem o número de frames suficiente para parar exatamente no momento do primeiro toque na bola. Se você volta um frame atrás, a bola já está antes do cara tocar nela. Isso decide um campeonato, amigo. O que Isso decide torna o o impedimento por milímetro pior ainda. Claro. Mas é a regra, é o que Não, você tem para entendo. Tem que trabalhar. mudar essa regra. Então acaba com o impedimento. É aí uma acaba regra com o futebol. Não precisa acabar com o impedimento. O impedimento você vai ter em algum momento um limite. Seja mais para lá, seja mais para cá, vai ter sempre um limite. Esse limite atual está trabalhando contra o jogo, na mas minha opinião. Você aumentando ou diminuindo o limite, vai ter um limite. Aí sempre quando for próximo do limite, a gente fala, poxa, mas podia ter deixado e tal. Sempre vai haver um limite e esse limite, muitas vezes, vai ser difícil de você estabelecer pela proximidade, pela velocidade dos lances. Você gosta dessas linhas aí? Não, sempre vai haver. A questão ali que a gente precisa melhorar é qualificar a tecnologia. Então, por exemplo, E melhor quem usa a iluminação. tecnologia. O que eles fizeram melhor na iluminação Inglaterra? do Você estádio, gostou? melhor definição da imagem, uma qualidade melhor da imagem para você poder marcar com mais precisão os pontos, maior quantidade de frames para você parar no momento exato. E quem usa a ferramenta também tem que ser qualificado. Tem que ter Claro, é treinamento, óbvio. tem Aí que não adianta ter... você ter a melhor ferramenta do mundo, você entrega na mão de pessoas que não estão preparadas. Mas essa é uma outra questão. Estou colocando aqui no aspecto da tecnologia. Qualificar a qualidade do equipamento, né? Melhorar a qualidade do equipamento que é usado no VAR, porque o Simão pode até me dizer, acho que é o mesmo desde que começou o VAR. E a tecnologia, ela evolui numa velocidade incrível. Hoje você já tem equipamentos melhores do que esse do VAR original. Complete daí, Simão. Você tem algo mais a acrescentar, amigo? Não, que é a mesma tecnologia desde quando foi lançado o VAR. Agora, esse tipo de gol, por exemplo, se for passar o Arsène Wenger, Eugênio, nós não estaríamos discutindo esse gol, seria gol. E tantos outros que nós vemos aqui debater, que o joelho estava na frente, a ponta da chuteira na frente, a ponta do nariz na frente. Esses gols serão gols. Eu também concordo contigo que 10% irá cair no calcanhar com a ponta da chuteira. Mas isso aí vai cair bastante. Ou seja, vai aumentar o número de gols. Então é por isso que eu sou favorável a essa tecnologia. Porque esse gol nós não vamos debater. Esse gol... A teoria do Wenger é do corpo inteiro, né, Simão? O impedimento do corpo inteiro. Não, é a base, os pés. Só os pés. Mede pelos pés. Se o tronco estiver na frente, eu estou todo inclinado para frente, eu faço gol. Estou com a cabeça, todo o corpo inclinado, mas o meu pé está lá atrás, é gol. Esse tipo de lance nós nem vamos debater, vai ser gol direto. E acontece muito em todas as competições. O segundo foi o semiautomático, que foi colocado na Copa do Mundo, tá? Que surtiu bom resultado. E agora a mais nova tecnologia é essa da ConnectBall, que será testada na Eurocopa. Tá? Essa é com sensor na bola e sensor no equipamento dos jogadores. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Se de fato vai ser isso, só no final da competição a gente terá todos os dados, mas também é a tecnologia evoluindo e com isso a arbitragem também. Portanto, esse tipo de lance não é, com a tecnologia evidentemente vai melhorar bastante. No caso do cara que opera o manual, se ele tira um frame ali, ele coloca o centroavante do São Paulo em condição. Portanto, esses gols aí será sempre essas linhas mágicas, Abel. Nós vamos debater enquanto continuar, mas eu acho que tem que evoluir.
Eu sou favorável à regra número 11, impedimento é que dá o tempero ao jogo. Né? O tempero da comida é o tempero do jogo, é a regra do offside. Tem que permanecer, evidentemente com algumas alterações, porque eu também concordo, Abel, o motivo maior é o gol, então tirando esse gol de uma condição em que o cara não tem ganho técnico nenhum, que foi o caso de ontem. Tá? Deixar um abraço entre uma das virtudes do Eugênio. Eu falei que ele é bom em fazer festa, mas ele é um extraordinário comentarista de futebol e é um grande companheiro. E para encerrar, eu quero mandar um beijo pro meu neto. Vocês ainda não têm neto, né? Vocês não sabem a alegria que é, que tá nos assistindo lá no Canadá, o Gael com 4 anos, tá ligado, já me mandaram mensagem aqui, o Gael tá te assistindo. Beijão, Gael. O vô te ama do tamanho do Canadá. Um beijo a todos. Tô devendo agora um almoço pro Simon. Um beijo pro Gael. Beijo pro Gael. Simon, um grande abraço. Tá aí, galera, pessoal do F360 analisando o jogo do São Paulo ontem, né, a partida, e principalmente o lance polêmico ali, o gol do Caleri, que na minha opinião foi mal anulado. Gol legal, né? Conforme o Simon falou aí, se tira um frame ali, o Caleri ia estar em posição legal. O VAR às vezes, né, atrapalha demais, e ontem foi o caso aí nessa vitória, não, nesse jogo do São Paulo aí contra o Internacional, né? O São Paulo foi prejudicado, gol legal, poderia ter validado o gol sim, mas o VAR, essa questão das linhas, né, dos frames ali, conforme o Simon falou, se tira um frame, o Caleri ia estar em posição legal, mas tá chato demais. O São Paulo poderia ter conseguido a vitória ontem, os 3 pontos. O Caleri estava até comemorando já, né, na hora que o VAR estava traçando as linhas, ali olhando no telão, o Caleri comemorando já o gol, mas aí veio a surpresa, né? O VAR acabou anulando, mas não tem muito o que ficar lamentando, né? Se preparar já para a sequência dos próximos jogos. Final de semana tem clássico contra o Corinthians. O Corinthians chega muito pressionado, o jogo vai ser lá na Neoquímica Arena. O São Paulo recentemente quebrou o tabu, venceu o Corinthians lá. Então tem tudo para ser um bom jogo nesse aí do final de semana. O Corinthians chega pressionado e o São Paulo, ao contrário, né, chega embalado. O Zubeldia fazendo um belo trabalho, está invicto, ainda não perdeu. Ontem por pouco não conseguiu a vitória. Segundo tempo mesmo foi até melhor, teve chances ali. O Lucas, se não me engano, 2 oportunidades que o goleiro Fabrício fez boas defesas na partida ali no segundo tempo. E o Zubeldia também, né? Alguns torcedores até reclamaram ali após a substituição, né? O Zubeldia acabou tirando o Lucas, mas preparar aí o time, né, para a sequência e principalmente para esse jogo contra o Corinthians no final de semana. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.